Bom dia. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Ela é uma doença autoimune que não tem cura, claro, e chega a atingir uma pessoa a cada 1.000 habitantes. Aqui no Brasil não existe uma estatística assim muito definida, porque o diagnóstico também não é muito facilitado. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio tomar café comigo para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso e você ter mais informações foi o doutor Marconi Moreno, que é neurologista. Bom dia, doutor. Muito bom dia, Elda. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, tudo tranquilo. Esclerose múltipla. A gente vê falar, mas é uma doença que assusta um pouco vamos dizer assim, pela gravidade que ela apresenta. O que leva a um diagnóstico desse, doutor? Bem, Elda, como você já explanou um pouquinho no início, é uma doença autoimune. Então, é um momento da vida do paciente em que o próprio organismo ataca o cérebro e a medula. Mais precisamente no encapamento do nervo que está dentro do cérebro e da medula. Quando isso acontece, a comunicação do nervo, né, a passagem elétrica, ela é dificultada e faz com que, a depender do local onde esse impulso elétrico deveria chegar e não está chegando adequadamente, traga sintomas diferentes. A gravidade que você coloca se dá muito também por conta da falta de interesse das pessoas de conhecer a doença e da dificuldade que a gente tem do diagnóstico. Já foi uma doença muito terrível do ponto de vista de gravidade, mas hoje essa realidade já mudou bastante, graças a Deus. Isso é muito bom, porque os sintomas que levam a gente a despertar a respeito dela, a perceber que pode ser uma esclerose múltipla, eles também podem ser confundidos com outras doenças? Sim, eles podem ser muito facilmente confundidos com outras doenças, porque a esclerose múltipla não é uma doença que possui uma história natural igual para todos os pacientes. Se você conversar com 2, 3, 5 pacientes, você vai ver que a história é diferente. Cada paciente pode iniciar os sintomas da doença de uma forma diferente, porque a depender do local do cérebro afetado, muda o sintoma. Então, o mais comum que nós temos é uma queixa de formigamento, diminuição de sensibilidade em mãos ou pés, braço. Eu posso ter dificuldade de visão, conturbação visual, às vezes até cegueira súbita. Eu posso ter uma fraqueza, às vezes simulando até mesmo um AVC. Então, os sintomas são muito amplos. Pois é, quando você falou de formigamento, essa coisa me fez lembrar logo um AVC, porque a gente associa mais a um AVC do que uma possibilidade de esclerose múltipla. Mas acredite, é um diagnóstico diferencial do AVC em jovem. Quando o paciente jovem tem um sinal súbito, uma alteração súbita no organismo, com uma fraqueza, com um formigamento, com uma turvação visual, a primeira hipótese é sempre o AVC, por conta da subitaneidade. Isso. O ponto é que o AVC ele é mais súbito, ele vem e faz. A esclerose múltipla é um pouco mais progressiva, então ela não é tão instantânea. Às vezes o paciente com esclerose múltipla começou sintomas 1 semana, 2 semanas, 1 mês atrás, não valorizou porque não afetou tanto no dia a dia e aí a doença vai progredindo nesse período. Ela se aproveita desse nosso descaso. É um bom termo, eu gostei. Ela se aproveita do nosso descaso. Mas é um descaso assim que nem é proposital, né? Porque claro. De repente porque às vezes você deixa de lado as coisas de propósito, sabe? Tá com um probleminha, depois eu vou ao médico, depois eu vou ao médico. Concordo. Mas no caso, assim, se você sente um formigamento, alguma coisa que passa, isso era uma circulação, sei lá, dormir na mão, no pé, sei lá, ou no corpo inteiro, como Escutamos muito isso. Eu dormi mal, foi porque eu dormi em cima do braço. Isso, dormir em cima do braço. Escutamos muito isso. A mão fica sem a circulação, você sente um formigamentozinho, mas passou. Segue a vida, né? Para a gente configurar como sendo um sintoma da doença, obrigatoriamente o sintoma tem que durar mais de 24 horas para configurar como um surto de esclerose múltipla. Esse é o primeiro pulo do gato, né? Eu gostei disso. Tá? O segundo ponto é que assim, a gente fala muito de formigamento, mas de fato, formigamento tem várias causas. Isso. Então o formigamento acaba passando despercebido na maioria dos casos, a não ser aquele formigamento que fica insistente. O ponto é que o formigamento não é o único sintoma, é um dos. Tem pessoas que aparecem no consultório com uma fraqueza do braço. Não, doutor, eu estava com dificuldade de segurar a xícara do café. Desde quando? Tem 1 mês. Mas aí já...
Complica, né? Complica, né? Porque o formigamento que ele vem e vai... Tudo ótimo, bem, eu né? concordo. Todo mundo. Aí Quem você nunca? dormiu por cima do braço, ótimo, deu um formigamentozinho, passou. Mas eu acho que essa fraqueza aqui de você segurar as coisas, ela já pode ser mais significativa. Ela é limitante algumas das vezes. Pois é, limita muito o movimento do limitante. paciente. E é o momento que as pessoas têm que procurar um médico e não ficar achando que vai passar no dia seguinte. Que vai passar. Isso acontece mais assim, tem um perfil? Para a doença ou para os sintomas? Para os sintomas. Para os sintomas não tem perfil. Literalmente é uma coisa aleatória a depender do local do cérebro que é Eu vou ficar com afetado. isso aqui na mão, ver se eu estou com fraqueza. Não tá não, fique em paz. Tá? Mas o perfil de paciente tem sim. É uma doença que afeta mais mulheres na terceira para quarta década de vida, entre os 20 e 40 anos de idade. Tá? Vou continuar com a xícara na mão. Tá. É o mais comum, mas existe casos de esclerose múltipla em faixa etária pediátrica, escleroses múltiplas começando já em fases mais avançadas de vida. E então ela tem um padrão, mas não é incomum fugir do padrão. Sim, porque você fala em pediátrica, você imagina crianças podem? Crianças, 12 anos, 10 anos, 15 anos. Eu tenho pacientes que começaram os sintomas aos 15 anos de idade que acompanham comigo até hoje, então muito bem, obrigado. Ótimo, vai muito bem, obrigado. Isso significa que você pode conviver com essa doença sem ter, vamos dizer assim, tantas limitações? Vamos lá, aí a gente tem que entender um pouquinho de como é que é a doença, como ela se comporta. Vamos. A gente fala um pouquinho dos sintomas iniciais para quando você procura o médico. Chegou no médico, fez o diagnóstico de esclerose múltipla, que não é um diagnóstico dos mais fáceis. Envolve a realização de muitas ressonâncias, envolve a realização, muitas das vezes, de retirada do líquido que limpa o cérebro, né, que é a punção lombar para tirar o líquor. Então, envolve um pouco mais de nuances que a gente não consegue fazer tão rápido como é o caso do AVC. Depois disso, a gente tem que avaliar como é que vai ser essa evolução. A evolução de cerca de 85% das pessoas é o que a gente chama de evolução surto-remitente. Então, o paciente tem um sintoma, passa um tempo, o sintoma some. Mas a lesão do cérebro fica. Novamente tem uma nova inflamação do cérebro, faz uma nova lesão, aparece um novo sintoma, passa um tempo com o sintoma some, a lesão fica. E aí você vai acumulando lesões inflamatórias, de inflamação do cérebro à medida que os anos vão passando. Até o momento em que um surto começa a deixar sequelas. Aí você teve uma fraqueza no braço e melhorou da fraqueza, mas percebe que o braço não está igual ao outro. 100%. Começou a ter um formigamento, ele foi mais intenso, ele melhorou, mas o formigamento continua fixo para sempre. Né? E pode afetar várias coisas no nosso sistema nervoso. Né? Então afeta também, por exemplo, a medula. O paciente pode ficar paraplégico, ficar na cadeira de rodas. Ele pode ter uma alteração de cerebelo, que é uma região do cérebro responsável pelo equilíbrio, e passar a não ter mais o equilíbrio adequado, precisar usar muletas não por fraqueza, mas por dificuldade de marcha. Ele pode ter uma condição chamada bexiga neurogênica, que é quando o paciente perde o controle da bexiga e começa a não sentir que está perdendo urina. Tudo isso são sintomas de esclerose múltipla. Meu Deus, isso é muito amplo. E à medida que a doença vai avançando sem tratamento adequado, o paciente vai acumulando limitações. Isso. E eu acho que essa que é a parte mais grave, né? Ela vai se instalando, acontece uma lesão, acontece outra lesão, acontece outra. Quando você vê, já está quase um todo. Exatamente. Normalmente, os diagnósticos mais recentes que eu tenho feito eram de pacientes que já tinham bastante lesões e que, ou por descaso, ou por dificuldade de acesso, ou por desconhecimento da doença, né, acabaram não procurando o médico correto. Vão no ortopedista, vão no angiologista, vai no cirurgião vascular. A gente vai, por exemplo, na UPA, na unidade de saúde básica lá. Vamos na unidade de saúde ser atendido por um médico do Estratégia de Saúde da Família, que é um médico que é capaz de diagnosticar que tem alguma coisa errada e encaminhar para o médico correto. Ele pode até não diagnosticar a esclerose múltipla porque dentro da Estratégia de Saúde da Família, dentro do postinho de saúde, ele não vai ter o aparato adequado, mas ele consegue identificar que tem uma coisa errada. Aí ele encaminha para o neurologista. Pois é, mas aí, por exemplo, pode ter o caso de eu chegar lá na minha unidade de saúde, lá do meu bairro, eu tive um desses sintomas, tive um formigamento, tive uma coisa assim que me preocupou. Dor de cabeça, vale? Não vale, é muito raro os sintomas inflamatórios cerebrais causadores de cabeça. Eu vivo brincando que coisa ruim na cabeça não dói.
Eu vou fazer só um intervalo para poder rir. Como coisa ruim na cabeça não dói, né? Quem dera, a gente conseguiria fazer diagnósticos mais rápidos, porque a dor de cabeça leva a pessoa para o médico. A dor de cabeça leva exatamente um sintoma não associado a uma doença tão grave, deixa a gente em casa. Exato. Vou só fazer um intervalinho rapidinho, vou tomar um cafezinho e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esclerose múltipla, sintomas, consequências. E eu estou conversando aqui com o Dr. Marconi Moreno, que é neurologista, e está me explicando um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho mais dessa doença. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção e me deixou meio preocupadinha, assim, com relação ao acesso. Você disse que são precisos, às vezes, muitos exames, muitas ressonâncias, para que se chegue a um diagnóstico. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso não está acessível a todo mundo. Não, de fato, a acessibilidade a esses exames são mais complicados mesmo, por serem exames que a gente chama de exames de alto custo, né? É por isso que é importante a gente conscientizar a população, é por isso que existe o dia 30 de agosto, porque com políticas públicas voltadas para o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente consegue agilizar esse diagnóstico e consegue fazer com que o paciente tenha acesso às terapias, porque os remédios são gratuitos. Bom, meio caminho andado. Opa, meio caminho andado. 90%. 90%. Porque é o né? remédio Porque que faz o paciente não apresentar novos surtos e viver como se não tivesse doença nenhuma. Pois é, ele pode ter essa qualidade de vida mesmo depois de receber o diagnóstico? Ele deve ter. A vida tem que ser considerada como completamente normal. Ele pode, se as limitações não o impedirem, ele pode dirigir, ele pode ir para a praia, ele não tem limitação alimentar, ele não tem limitação de atividade física, nenhuma. Mas é comum esses casos assim? Ou as limitações vão sempre te dar um pouquinho mais de... As limitações nos deixam com medo. Eu brinco sempre que o medo é que impede a gente de fazer que é o que a gente gosta, aquilo que a gente deve. Então, explicar isso para o paciente, explicar que esclerose múltipla não é o fim do mundo, é muito importante. Hoje, a maioria dos meus pacientes, pelo menos, que estão em medicações, usando corretamente, sem nenhum tipo de agravo, estão na academia, estão trabalhando normalmente, estão viajando, tanto aqui no interior do estado, estão tendo filhos. Então, isso não é uma limitação que deveria impedir o paciente de morte. De modo algum. Pelo contrário, tem pacientes que depois de diagnóstico de esclerose múltipla começam a dar valor à própria vida. É o oposto. Certeza, com certeza. Eu vou voltar só para aquela pergunta que eu ri lá no final do primeiro bloco. A gente falou que, por exemplo, você vai numa unidade de saúde básica porque você sentiu um formigamento, porque ele demorou e tal, mas você não está sentindo dor nenhuma, né? Você não pode chegar lá e ser liberado para casa apenas com uma injeção, alguma coisa, sem que se tenha tido cuidado de uns exames mais detalhados para investigar aqui? Isso é muito comum, infelizmente é o que acontece. Por uma questão de desconscientização sobre a doença, sobre a condição, sobre como é a história natural da doença. De novo, essa é a importância do dia da conscientização. A gente precisa conscientizar a população, conscientizar o serviço público, conscientizar todos ao nosso redor que existe uma condição que não é tão rara assim, ela é incomum, mas não é rara, que possui tratamento adequado, que possui formas de lidar da melhor forma possível, de modo que a pessoa não vá desenvolver qualquer tipo de limitação no seu dia a dia e que possa viver de forma plena e segura. O ponto é, sem a conscientização da existência dessa condição, a gente tem um sério problema, porque a gente vai sempre pegar o paciente já com muitas lesões e muitas limitações. Então, se nós esperarmos toda vez que o paciente apresente uma paraplegia, uma fraqueza das pernas, para fazer diagnóstico, a gente já está atrasado. Aí já muito atrasado. Eu falo muito aqui no programa sobre esses dias que são de conscientização de algum problema, porque são problemas que normalmente a gente não fala no dia a dia. E quando acontece, por exemplo, o 30 de agosto, o Setembro Amarelo, o Agosto Cinza, a gente chama muita atenção para um problema específico que às vezes ele passa mesmo despercebido. A gente no dia a dia, a gente liga mais para dor de cabeça, como você falou, o que dói. A gente corre logo para procurar um remédio, né? Pelo menos tomar um remédio por conta própria. Não é para fazer, gente, estou só brincando. Mas as que são silenciosas, essas são mais perigosas. Eu concordo. Eu só gostaria mesmo de tirar a questão da palavra perigo.
Toda vez que a gente coloca a palavra perigo na jogada, a gente está colocando uma condição que às vezes assusta. E eu queria muito desmistificar justamente esse susto. A gente Mas tem assusta. assusta, mas a gente tem que diminuir essa questão de susto, porque a gente está em voga justamente no Setembro Amarelo, na questão do suicídio, e tem casos de esclerose múltipla que o paciente, por desconhecimento, acaba até mesmo tirando a própria vida. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Como graças a Deus a gente está num momento que a gente pode conversar com a população e desmistificar as coisas, temos que ter essa consciência de que aqui estamos para ajudar e para tentar fazer com que haja uma mudança dessa realidade. Então, a questão do perigo, ela é relacionada à falta de cuidado. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, independente do que está acontecendo. Sim. Tá? Ninguém precisa saber o que é uma esclerose múltipla, ninguém precisa saber como tratar uma esclerose múltipla, mas a gente tem que saber o que é normal e o que não é normal. Então, não é normal um formigamento ficar fixo. A partir de 24 horas ele já 24 horas eu já acredito que é um momento que a gente tem que pensar assim, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. 24 horas é um bom ponto de corte. É sempre na mão? No braço? Pode ser literalmente em qualquer parte do corpo. Só que normalmente afeta não somente a mão, mas o braço inteiro. Como é uma alteração que pega o sistema nervoso central, não pega o nervo periférico, né? Ele não é tão preciso. Então, por exemplo, você dormiu sobre o braço, está sentindo aquele formigamento de 2 dedos aqui. Isso não é característica de esclerose múltipla, você está pegando somente o nervo periférico, não está afetando o cérebro. Quando afeta o cérebro, é braço inteiro. Você não consegue definir onde começa e onde termina. Então são essas características que o médico neurologista vai perguntar quando o paciente tiver algum quadro de formigamento, para poder pensar, será que é uma esclerose múltipla, uma possibilidade de esclerose múltipla, ou será que é uma outra alteração? Só que isso somente o médico neurologista vai saber. Pois é, só o médico neurologista pode saber. Só que nosso sistema de saúde, ele está preparado para pegar esse paciente que está com esses sintomas e encaminhar para um tratamento mais específico, mais detalhado, que vai dar a ele, no final, essa qualidade de vida que a gente estava falando? Eu vou te responder de forma bastante macro mesmo. Vai. Ninguém no mundo está preparado plenamente para isso. Ninguém no mundo. Porque tem muita doença, tem muita condição e tem muito problema. O ponto é, o que você chama de preparo é ter a sapiência de pensar assim, esse paciente pode ser uma esclerose múltipla estando na postinho de saúde. Eu não espero isso do médico do posto de saúde. Eu espero que ele entenda que aquilo é anormal e precisa ser investigado. Não sei o que é, mas tem que investigar. Então, ele pode até não saber que é esclerose múltipla, mas ele tem que entender que não é normal. Sim, isso que eu falo. Que não é normal. Que não é normal, o médico do posto de saúde está plenamente capaz. Um remedinho qualquer não vai resolver, pode resolver o sintoma ali na hora, não pode? Pode enganar muito bem. Isso, pode enganar muito bem, ele vai voltar para casa achando que ele foi diagnosticado, que ele foi medicado e que ele está restabelecido. Na verdade, não aconteceu nem o diagnóstico, nem a medicação, nem o restabelecimento. Exatamente. Tá? Então, e aí o que acontece logo em seguida? A gente dá por um pouquinho de tempo, o sintoma volta. Isso, aí ele volta a ter o sintoma. Exato. Ele volta lá mesmo, nesse mesmo momento, o paciente volta 2 dias depois. Ele não espera outro surto acontecer. Vamos pensar de forma bastante positiva. O paciente está preocupado com a própria saúde, porque ele assistiu a conversa aqui no Café com Notícias de que não é normal ter formigamento por mais de 24 horas. Ele volta no postinho. Ele volta. O que é o correto? O paciente que retorna pelo mesmo sintoma por 2 vezes tem que ser investigado. Isso é o que está... eu não sei o que é, mas eu tenho que virar essa chave. Não é normal um paciente retornar 2, 3, 4 vezes num serviço de saúde pelo mesmo sintoma. Ainda mais se ele foi tentado o tratamento anteriormente. Então o tratamento anterior não funcionou. Logo eu tenho que rever o que está acontecendo. Essa é a chave que tem que virar na cabeça de todo profissional de saúde. É do médico? De todo mundo. Do enfermeiro, do nutricionista, do técnico de enfermagem, do médico. O paciente está retornando pelo mesmo motivo. Tem alguma coisa errada. Ótimo. Então, a gente falou muito de formigamento e falamos também da fraqueza, né? Da fraqueza muscular, que pode fazer a gente deixar a xícara cair, por isso eu estou segurando. Ou nem levantá-la. Eu levantei já, pera. Vou ficar segurando aqui, ver se dá para ficar segurando um tempinho. Mas algum outro sintoma, assim, é também muito característico que pode chamar a atenção? Existe um sintoma bastante característico que leva o paciente para o médico de vista, vai para o oftalmologista, que é a turvação visual. 10% dos pacientes abrem a esclerose múltipla com uma outra doença, com a que eu chamo de neurite óptica. A neurite óptica não é bem um diagnóstico, ele é mais um sintoma, é uma inflamação do nervo óptico, do nervo que faz a gente conseguir enxergar. Normalmente afeta só um olho.
Vixe, mano. Exatamente. Então, assim, nada ajuda. O paciente fecha o olho, está enxergando, ele fecha o outro. É estranho, acordei diferente. Eu fecho esse aqui, tá tudo turvo, eu abro o outro, tá Tá tudo normal. Exatamente. E não estava assim ontem. Esse é um sintoma que afeta cerca de 10% dos pacientes que abrem um quadro de esclerose múltipla. Tá? Obviamente que a neurite óptica não quer dizer esclerose múltipla. Sim, é uma das formas de abertura de surto. Mas é um motivozinho para chamar a atenção de que alguma coisa está errada. Exato. E é uma forma muito interessante, porque o oftalmologista, ele sabe. O oftalmologista, ele é preparado, ele sabe. Se temos uma possibilidade de neurite óptica, encaminho ao neurologista. É quase que instantâneo. Então, quando o paciente abre com uma de neurite óptica, ele procura sempre emergência, porque enxergar é importante. Isso. Aí ele vai no oftalmologista ou vai na emergência, o pessoal valoriza, porque o olho é muito importante. Chega no oftalmologista, ou já estava lá, ele encaminha para o neurologista e a gente consegue fazer o diagnóstico rápido. Gente, então, eu vou falar uma besteira aqui, mas eu vou falar. Fique à vontade. Como o senhor já ouve minhas besteiras tranquilamente? Com prazer. Então, se começasse sempre assim, era melhor, mais fácil um diagnóstico. Muito mais fácil, né? Porque quando a gente pega um surto de esclerose múltipla no começo, e normalmente na neurite óptica o paciente busca emergência rápida, é mais fácil de reverter. Porque tem um remédio para reverter o surto também. Não tem um remédio somente para evitar. Eu consigo tanto apagar o incêndio, quanto evitar que pegue fogo. Eu tenho remédio para as duas coisas. Tanto apagar o incêndio, como evitar que pegue fogo. Gostei disso. Mas é assim, quando o sintoma ele te incomoda demais, que atrapalha o teu dia a dia, a gente vai buscar o médico. Com certeza. Quando ele pode passar despercebido e você pode continuar seu ritmo de vida, parece que ele fica ali guardadinho, acumulando. Acho que o formigamento, ele é muito inespecífico. Ele não quer dizer muita coisa. Exatamente. Ele é um sintoma, mas não te chama atenção. Nenhuma, porque assim, você pode ter dormido em cima do braço, você pode ter tomado um remedinho que causa um pouco de formigamento, você pode ter feito uma atividade física na academia mais intensa que ficou com formigamento. Você dormiu mal e teve formigamento, mesmo dormindo em cima do braço. Você pode ter topado o seu mindinho na porta e ter ficado com formigamento. É muito inespecífico. Ele não significa muita coisa. Atenção para uma coisa tão grave. Exato. Mas o importante teve alguma coisa diferente, seja o formigamento, seja a fraqueza muscular, levanta, não consegue. Tintim. Tintim. Vamos já fazer o nosso tintim. Procura o médico, gente. É a única forma de ter um diagnóstico bem preciso, é procurando um especialista. Nesse caso, um neurologista. A visão está turva, aconteceu alguma coisa diferente, aquilo não é comum no seu dia a dia, procura um especialista. Nós temos que conscientizar a população sobre a existência daquilo que as pessoas não conhecem. E eu brinco sempre, a gente começou a conversa falando sobre o medo, sobre a gravidade. A gente tem medo do que a gente não conhece. Se a gente conscientiza, a gente tira o medo. Mas às vezes a gente tem medo do que a gente conhece também. Mas a maior parte é do que a gente não conhece. O desconhecido sempre causa muito receio, com toda certeza. Olha, doutor, você tem que vir aqui muito mais vezes, não importa o mês, porque eu acho que coisas assim que vão afetar a vida da pessoa, às vezes até de forma definitiva. O senhor dourou bem a pílula, me disse que pode ter uma qualidade de vida, mas vamos pegar os casos que por falta exclusiva de conhecimento a coisa piorou muito. Então acho que é necessário a gente informar, a gente mostrar o que pode ser feito, mostrar as vias de acesso para uma qualidade de vida melhor. Aí sim, a gente vai chegar num estágio que a gente quer, que é esse de evolução da informação. Doutor Marconi Moreno, muito, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui, por compartilhar com a gente todas essas informações. Um prazer sempre enorme. Café Amargo vai estar sempre lhe esperando. Obrigado. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você com informação. Às vezes o assunto é meio difícil, a gente trata de forma leve, mas o que é importante é que você tenha a informação a respeito. Tchau e até a próxima.